Eita! Estamos nós aqui mais uma vez. Bem-vinda! Muito bem-vinda. Nossa nova temporada. Verdade, muito sucesso. verdade. Olha, e essa convidada de hoje eu conheço há décadas. Aliás, eu conheço a família toda. Ia nos aniversários dos filhos, Sofia pequenininha, os dela também. Vou fazer uma breve apresentação. Décadas é complicado, né? Entreguei a idade, né? Vou fazer uma breve apresentação que não é tão breve, né? Mas vamos lá. Tá igual o currículo de Marco José. Fabiola Marconi, mãe de 2 meninos, um de 18 e outro de 9 anos. Desde a faculdade, ela direcionou para o direito de família, atuando ativamente no núcleo de atendimento jurídico da instituição de ensino. E ali ela teve mais certeza da maneira que iria direcionar a atuação no direito. Ainda na faculdade, ela se inscreveu em cursos para se especializar, já que ela queria terminar a faculdade sendo uma referência para as pessoas. E isso foi acontecendo naturalmente. O direito de família direcionou ela para o meio da proteção a vítimas de violência doméstica, que é o que a gente vai estar, tratando aqui o nosso hoje. tema, né? Exatamente. Nossa pauta. Após advogar em alguns casos midiáticos, teve uma grande procura sobre tal matéria. Hoje ela atua diretamente dando devido suporte jurídico para essas mulheres. O amor pelo direito, na vida dela começou em 2015, porém ela descobriu a gestação no primeiro período da faculdade. Daí ela resolveu viver aquele momento, focando diretamente na família e no bebê, que logo, logo chegaria. Quando o Teodoro, que é o segundo filho dela, fez 6 meses, ela retornou para o direito. Porém, quando estava no 5º período, após uma saga pelo diagnóstico, teve o laudo positivo para o autismo e o TOD, é assim que fala? E mais uma vez ela decidiu adiar o sonho de ser advogada para dar o devido suporte nas terapias para ele e também para dar atenção ao mais velho. Ali, ela teve a certeza que seriam até logo para o direito, mas nunca um adeus. Ela ficou com a rotina de filho, de casa, resolveu fazer uma faculdade de marketing, se especializou em gestão de pessoas. Depois que o Teodoro já estava estabilizado nas terapias, veio a pandemia. Coisa para Não, a saga, né? A saga da Fabiola, a saga da Fabiola. Porque depois da tempestade vem a bonança. Não, no nosso caso vem um tsunami, né? É desse jeito, vai ouvindo, hein? Daí veio a pandemia, logo após ela retornou ao sonho e em 2024, ainda cursando direito, ela foi aprovada na OAB e ela se formou. Começou a atuar em seguida. Muitos alunos e amigos indicavam para as pessoas. Tinha uma pessoa que procurou dizendo que estava esperando apenas ela finalizar o curso para que ela ajuizasse uma ação. Olha que legal, né? Já admirava, né? O trabalho, enfim. E hoje, com menos de 1 ano de formada, ela está vivendo sonhos que ela não imaginava que aconteceriam tão rápido. Ó, para você, ó. É quase uma peça. Essa é a doutora Fabiola Marconi. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Obrigada, minha amiga, obrigada. Seja bem-vinda e já vamos começar com a perguntinha. Papum. Papum, porque essa apresentação aí foi nova. Mas o interessante é esse, né? A gente, quando fala de podcast, a gente fala de mostrar o lado humano do profissional também, né? Porque, é advogada, é médica, mas e quem é a pessoa por trás desse título? E isso que é o interessante aqui do nosso bate-papo, porque a gente gosta de saber como cavou o poço, né, para chegar até ali, porque nada é fácil. É verdade. Nada é fácil. Então, mediante a isso, a gente traz esse papo aí sobre violência, né, doméstica, que é algo muito complexo hoje. A gente sabe que é bem mais corriqueiro do que a gente imagina. E eu queria te perguntar, quais são os principais direitos garantidos pelas vítimas que sofrem esse tipo de violência, né? Especialmente em termos de medidas, porque muito é falado e acaba tendo muita informação e às vezes é muito pouco focado no que realmente eu faço quando eu passo por isso. Então, a primeira coisa que a mulher deve fazer, né? Existem alguns aplicativos já de medida protetiva, alguns municípios que têm também o Ela Protetiva, que você consegue ali pedir, tem um botão do pânico, mas caso você consiga ligar para a polícia, ou então os vizinhos também, eu até falo muito, eu brinco muito que briga de marido e mulher se mete a colher. Ela Protetiva. Hoje em dia você pode, depende, alguns municípios, Vanessa, tem essa não são todos, não são todos, eles precisam ter tipo uma Entendi. ligação direta com esse, mas medida protetiva, a Maria da Penha já tem uma
aplicativo do governo estadual, que a pessoa já consegue ali entrar, registrar a ocorrência, pedir a protetiva também. Mas no caso de uma mulher vítima de violência, o mais importante é ela conseguir se direcionar até a delegacia, ou então chamar a polícia pelo 180 ou 190, né? E ali ela conseguir realmente relatar tudo o que aconteceu. Então, os policiais vão, se for a polícia militar que, né, atender o chamado, vai direcionar até a delegacia mais próxima e dali vai ser enviado, vão ouvir essa vítima, vai ser enviado para exame de corpo e delito e depois, né, vai começar os trâmites legais, porque começa um inquérito policial na delegacia e também é enviado para o Ministério Público, que ele que dá esse direito, né, essa medida protetiva, esse afastamento do lar em alguns casos ou não. Então, o mais importante é ir logo que acabou de acontecer, ou então realmente conseguir esse direcionamento o mais rápido possível, porque a medida protetiva é para te proteger de algo que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, não, mas você não consegue depois? Claro que você consegue. Sim. Mas a polícia, o Ministério Público em si vai olhar aquilo dali, né? Ela tá de fato passando por aquele risco? Existe um risco, de fato, à vida dela, contra a casa dela, contra os familiares dela. Então, isso tudo tem que ser relatado. Muitas mulheres, né, infelizmente, no momento não conseguem, não tem como levar um advogado, né? Então, e no calor da emoção, às vezes nem consegue falar tudo o que aconteceu, Sim. mas na polícia eles vão direcionar ela para o CEOM, em São Gonçalo é o CEOM, aqui em Niterói é outro nome que tem, mas é também que tem coligado com a polícia para poder essas mulheres serem acompanhadas psicologicamente por profissionais e dali ela pode conseguir a defensoria pública, ou então um advogado tem que instituir dentro do processo, né? Para você poder também estar sabendo tudo o que está acontecendo. E muitos casos que acontecem, assim, muito complicado, a pessoa consegue o deferimento da medida protetiva, ela consegue, só que o sistema está totalmente sobrecarregado. Ano passado foram cerca de 46 mil medidas protetivas só no estado do Rio de Janeiro. 46 mil? Esse ano é muito mais, com certeza, porque do jeito que tá, esse ano vai ser muito mais do que isso. Então, assim, o sistema tá super lotado. Então, quando você não tem um advogado atuante, ou então você indo direto ali na vara de violência doméstica para poder perguntar, e não da Defensoria Pública, muitas das vezes você tem a medida protetiva, mas o SAF, né, que é o suposto autor do fato, o agressor, ele não foi notificado. Se ele não foi notificado, eu estou protegida pela protetiva. Aí ele não foi notificado e ele chegar perto de mim, ele não está descumprindo a medida protetiva. Ele não tem ciência. Exatamente. Então, muitas coisas acontecem. Quando, às vezes, chega alguém para mim, olha, eu tenho uma protetiva. Quando eu vou olhar o processo, realmente, você tem uma protetiva. Porém, ele não foi comunicado. Então, existem pessoas que estão há 1 ano que não foi notificado. Mentira. Muitas das vezes voltam para ele. Muitas das vezes voltam para ele, porque existe uma dependência financeira, emocional, sexual, existe todo tipo de dependência. Então, a mulher acaba se envolvendo de novo com aquele agressor, entendeu? Depois, às vezes, começa a apanhar de novo, fica com vergonha de ir na delegacia. Sim, já são muitos fui, não deu fatores, nada. né? Então, assim, são várias complicações nesse meio de você registrar a ocorrência. Muitas das vezes ela está machucada fisicamente, psicologicamente totalmente abalado, financeiramente a primeira coisa que o agressor faz, que é tirar aquele dinheiro, se ele que supre, né, as necessidades da casa, e simplesmente a mulher está ali e ela acaba não acompanhando esse processo. E ele simplesmente ela tem a protetiva, mas ele não é comunicado e começa a estar perto dela e nada acontece. Meu Deus. Eu depois vou te perguntar sobre um caso que a gente não vai dar nome, coisa e tal, mas eu acho que ainda está até no seu Instagram, que me gerou agora uma curiosidade para saber se ela realmente conseguiu não estar perto desse agressor ou se as coisas já mudaram. Mas vamos deixar isso mais para o finalzinho. Aqui a gente, né, tem umas perguntinhas, assim, como é que funciona o processo jurídico após a denúncia de violência doméstica? Quais os principais desafios enfrentados nessa etapa? Que você já falou aí de vários, né? Mas o que pode acontecer aí, né, até o agressor voltar? Porque ele, na maioria das vezes ele volta, né? O que acontece? A primeira coisa, o registro de ocorrência vai ser encaminhado para o corpo de delito, caso seja necessário. Também junto ali é encaminhado para o órgão, né, que
regulariza e acompanha as mulheres no fator psicológico. Logo depois, aí vai ser para a vara de violência doméstica. O Ministério Público vai analisar aquele pedido de protetiva, se tiver, porque a polícia pergunta se quer protetiva, quer afastamento do lar. Aí vai analisar tudo isso, vai deferir ou não, né? Vai deferir não, ele vai emitir um parecer sobre aquilo. O juiz vai, com o parecer do Ministério Público, vai deferir ou não a protetiva e dali inicia o processo. Porém, precisam de elementos nesse processo para que o Ministério Público ofereça uma denúncia. Então, mas não tem um processo? Tem um processo, só que precisa de elementos, fatos, provas, para o Ministério Público oferecer uma denúncia e aquele SAF se tornar réu do processo. Existem diferenças, o suposto autor do fato e elementos probatórios para que ele se tornar réu no processo. São coisas totalmente diferentes. Então, pode acontecer do Ministério Público não achar elementos, não ver elementos ali para oferecer a denúncia, ela ter a protetiva, mas ele não se tornar réu. E não existe uma lei assim, do dia que você faz a denúncia, a polícia, o órgão público, seja o que for, ele tem até 72 horas para resolver isso, não existe? O que acontece? A medida protetiva para o nosso sistema judiciário, né, que de fato demora, tudo demora lento, um pouco mais, né? é Muito bastante lento. A medida protetiva, esse deferimento ou não, é sempre muito rápido. É sempre muito rápido. Em São Gonçalo, demora, às vezes, menos de 24 horas. Mentira! Essa medida protetiva, ela já, por exemplo, você já entra com é a mesma coisa, já entra com a acusação da Maria da Penha e automaticamente ela já vem junto? O que acontece? Ela precisa ser deferida por algum juiz. Entendi. Não é o delegado. Então, entendi. na polícia, você só registra a ocorrência e eles enviam para a vara de violência doméstica. Se tiver, dependendo do horário, né, não tiver o plantão, vai para o plantão judiciário. O plantão judiciário vai lá e defere. Eu tive um caso que foi deferido no plantão judiciário, inclusive mandado de prisão. Entendeu? Então, o plantão judiciário pode, ali com todas as provas... Isso aí deu uma sorte, né? A peste está presa? Infelizmente, não. Ele está foragido ainda. Ele ainda se encontra foragido. Mais uma hora... Uma hora vai, né? Uma hora vai. Porque vai fazer de novo. Não, e tem uma coisa também. Precisa viver, precisa comer. Sim. Uma hora vai trabalhar e uma hora vai relaxar sobre o processo dele, né? Sobre o que vai achar que vão... Muitas vezes em outros lugares recomeça uma nova família e aí pratica a mesma história. Mas a validade do mandado de prisão dessa pessoa específica é 2037. Então ele tem bastante... vai relaxar. Vai relaxar e vai... Está com tempo ainda. O Guito, que câmera eu olho para falar com ele? Aquela ali, uma hora você vai se pega, uma hora o pau te acha. Aqui, ó. Te acham. E, Fabíola, qual é o papel da rede de apoio? Essa rede, como a gente fala sobre a Defensoria Pública, como realmente até o próprio Ministério Público, a Delegacia da Mulher. Como é que funciona isso em relação a essa vítima? Funciona. Se funciona. Então, a gente já tem essa questão da funcionabilidade por conta da demanda, né? Assim, eu vejo que as delegacias especializadas, né, eles têm, de fato, atendimento diferenciado. Quando, não é todo mundo, né? Infelizmente, a gente lida com pessoas. Então, mas eu vejo muitas pessoas ali, em várias delegacias, muito, disponíveis a te ouvir de fato. Mesmo que eles pensem algo diferente, porque tem a questão da pessoa, né? Pensar, mas eles registram a ocorrência, eles enviam. Porque existem coisas que realmente você, né? Tecnicamente, você vai olhando, você vai vendo que, né? Precisa ali de um reajuste dos dois lados. Sim. Né? Dos dois lados. Às vezes a mulher também precisa, né? E muitas das vezes ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, terapêutico, por conta de anos de um relacionamento abusivo, entendeu? Exatamente. Então, assim, e ela acha que ela nunca vai sair daquilo, inclusive, né? Isso. Então, assim, mas a rede de apoio, a principal importância, assim, é resguardar mesmo a vítima. Porque a taxa de feminicídio, o índice de feminicídio no Rio de Janeiro cada vez cresce muito mais. alto, né? Então, não deixar isso acontecer. Vamos proteger essa mulher para essa medida protetiva conseguir, de fato, assegurar e a gente não perder mais uma para os agressores, porque é isso que acontece. Você tem mais ou menos assim uma ideia, claro, no estado do Rio, de
Quantos porcentos vem a óbito? A óbito, olha, eu não sei, eu sei que em 2024 subiu cerca de 17% de 2023, mas ainda não Meu mostraram Deus. todos os índices Aham. reais de número de pessoas. Aham. Fizeram uma análise ali a respeito de gráficos e tal, e teve esse aumento, mas ainda não E fora liberaram os a respeito casos de que ainda não quantidade. são registrados também, né? É, em muitos casos. Tem Muitos, gente. muitos, Esses dias foi lá na muitos. Baixada, uma mulher foi atropelada. E quando foram investigar muito a fundo, era o seu ex-marido. Então, é isso aí. Foi Aí um entra feminicídio, como... entendeu? exatamente. Mas só que no Ainda primeiro como momento, acidente. foi um, entendeu? Ainda Foi tem muita falha nessa Isso. questão ainda da identificação. Por isso que essa demanda aí, essa questão da estatística pode ser muito maior. Isso aí. Né? A gente até É. vai perguntar aqui sobre isso. Assim, a violência doméstica afeta mulheres de todas as classes sociais, mas existem barreiras específicas que dificultam o acesso à justiça em determinados contextos? Sim, o que acontece? Não adianta. Você, eu como advogado, eu falo, é totalmente diferente você procurar o atendimento na delegacia, no judiciário, com uma pessoa técnica junto com você. Ela vai te direcionar. Sim, sim. Se alguém ali dificultar de alguma maneira, ela vai saber se colocar a ponto de vocês, por gentileza, vamos fazer sim, o registro quero sim, e daqui para frente quem vai resolver é o juiz, é a juíza. Então, assim, a gente consegue, como advogado, direcionar essa, né, melhor a vítima. Ontem mesmo, uma vítima me ligou, eu já estava com meu filho, já no final do dia, precisando que eu acompanhasse ela na delegacia. Eu não podia, eu estava com meu filho, mas como foi algo que não era, ela tinha que ir de fato, mas eu já tinha conseguido falar com ela, explicar. Então, ali eu direcionei ela da melhor maneira, dei o primeiro atendimento pelo telefone, consegui, ela foi à delegacia, ela conseguiu registrar a ocorrência. Mas quando não se tem, sabe, nenhum apoio jurídico, nenhum Essa orientação, acompanhamento, né? é um pouco mais difícil. Por exemplo, nesse caso que eu falei da protetiva, dele não ser comunicado. No caso dos meus clientes, não tem como, porque eu fico cobrando. Eu vou lá e peticiono, eu bato na vara de violência doméstica, dependendo do local, eu conheço, né, a pessoa que é Sim. responsável, eu ligo para lá, eu peço, e eles são muito solícitos contra isso para o advogado da vítima, eu vejo muito isso. Então Que você bom. liga, olha só, eu acabei de peticionar, faz balcão virtual, por favor, eu preciso da resposta da notificação. Aí eles vão, respondem, eles cobram o oficial de justiça, Pô, que eles legal. ligam para a vítima para poder saber alguma coisa, tem muito isso, mas o que acontece? Existe uma diferença gigantesca quando o advogado entra no processo sim, e né? quando o processo está sozinho. Porque Só ainda tá a tem, vítima. ainda tem aquela questão, Sim. pode fazer o boletim de ocorrência online. Pode fazer, mas se precisar para protetiva, não pode. Não pode, né? Porque a medida protetiva é de caráter emergencial. E o boletim online você faz, vai gerar um protocolo para depois de cerca de 48 horas chegar um e-mail para você com o seu número de registro de ocorrência. Se for uma protetiva, há de se pensar, né, que você não pode fazer por ali. Então, que quando você entra pela Polícia Civil, no serviço de registro online, já coloca que se for protetiva, não é para ser feito ali, que não tem Isso é muito bom possibilidade. ser falado, né? Entendeu? Porque Muito. a gente, pelo menos eu não sabia, né? Que deveria Até porque ter. muita gente Não fica sabe. com vergonha, Vergonha, é de se expor. não quer ir É. pessoalmente, acha que fazendo o boletim de ocorrência online, né, virtual, vai resolver. Vai se Não expor resolve, menos, né? então, para protetiva. Não. É. Protetiva, não. E deixa eu te fazer uma outra pergunta antes dessa aqui. A gente está falando muito sobre a questão da violência doméstica e, obviamente, que ela acaba a gente pensando, se referindo à questão física, né? Mas a gente consegue também ter uma protetiva baseada numa violência psicológica, patrimonial Sim. e outras esferas? O que acontece? A patrimonial é ainda mais difícil, apesar de você conseguir provar. Então, ali você consegue provar e no caráter, até mesmo na cível, né? De você conseguir divisão de bens, aí você consegue juntar. Mas a protetiva psicológica, que muitas mulheres me procuram sobre isso, só que eu falo assim, eu vou ter que te jogar um balde de água fria, mas é melhor eu te jogar do que a polícia te jogar, o Ministério Público te jogar e a juíza. Você vai achar que, né, não tem como... Não existe justiça. Não tem justiça. mundo. Meu Deus do céu, eles vão precisar me matar? Aí eu explico a situação. Quem pode dizer que a pessoa está passando por transtornos psicológicos? Um técnico. O Ministério Público não é técnico para isso. O juiz não é O técnico. advogado, a polícia o próprio não é. advogado. O advogado não é. Quem é técnico? É o psicólogo.
É o psicólogo. Precisa passar pelo psiquiatra ou o psicólogo Então, basta? o psicólogo consegue, Já consegue, porque é um tá. estudo. O psiquiatra também tem Tá. uma grande força, mas assim, basicamente é um laudo com psicólogo. Tá. Você vai ter seus atendimentos ali, ele vai conseguir, né, fazer toda a leitura do que está acontecendo, e ali ele vai te mostrar no laudo, dizer o que você está passando, o que aquela violência psicológica está te causando. Então, a violência psicológica, para você conseguir para uma protetiva, assim, 99% dos casos precisa de um laudo Claro. técnico para Neuropsicológico. poder provar, Claro. porque não é algo objetivo, é subjetivo. Então, Você não tem a precisa marca de um documento. olho roxo, Isso. você não É tem um diferente braço quebrado. É diferente uma mulher chegar lá, ter uma gravação, ter Sim. hematomas, é totalmente diferente. Fora que existem algumas que inventam, né, Fabiola? Infelizmente. Não, por isso que tem que ser existe. muito bem investigado Isso. também. Se você também realmente não está vendo e não está tendo essa oportunidade de fazer todo esse exame físico, né? Tem que ser investigado. Por isso que acaba virando se caindo para essa questão do, como você falou, do processo mesmo em si, né? Com Isso. investigação, Isso. processo. Muito interessante, mas essa questão aí foi muito legal a gente abordar. Muito. Psicológica, porque Muitas mulheres. muitas vezes começam assim, né? É assim que começa, né? Exatamente. E aí vai reverberando na agressão física, mas olha quanto tempo que essa mulher tá sofrendo e bem sendo sabedores de que isso realmente é um pouco mais difícil. Às vezes pode ser que leve a mulher a um extremo para que ela possa realmente fazer a violência, porque ela fica louca, e aí, porque eu me defendi, porque ela me atacou, né? E não são só, na minha opinião, tá, gente? É só a minha opinião. Não são só os psicopatas que fazem isso, porque existe uma grande diferença entre psicopata e A narcisista. gente tem os E existem transtornos de alguns que são personalidade. psicopatas e narcisistas, mas existem alguns que não são só psicopatas, existem narcisistas que ferem e adoecem Sim, uma adoece. mulher. E ela fica louca, agressiva, isso, Exato. aquilo outro. Tira os pior de você. Isso aí. E aí a culpa é dela, porque ela é louca. E aí, porque se ela... você já não aguenta mais, você chega lá e ao ponto de te instigar pra você agredir, pra que isso possa validar que você realmente que tá descompensada, né? Já tiveram casos que as pessoas vieram, né, amigos, né, e falavam assim, mas ele é tão gente boa, ele é super geralmente meu assim. amigo. A gente tem Não, duas amigas. e duas que que passam passam por isso. Então, mas eu falo assim, mas ele como amigo, ele é uma pessoa. Você nunca dormiu com ele. A nunca viveu máscara, com né, ele. que ele então, você bota. tem que entender que esse tipo de agressor para a sociedade, ele é um homem perfeito. Perfeito. Ele é um homem que fala baixo. Menina! Ele é um homem Isso que aí. chama de meu amor. Gentil, né? Sim, que na frente de todo mundo paga toda uma conta. E se isso, né? pega as bolsas das Isso, pessoas, ajuda, né? isso. Super. Aí a louca descompensada Vou ter sempre que é a sair mulher. pra ligar pra nossa amiga e falar, vem aqui de máscara. Porque você contou a história delas duas. São duas amigas, são super amigas. E elas, uma viveu uma situação assim, a outra vive ainda. Mas os dois são gentis, maravilhosos, cheirosos, lindos. Tudo de bom. Mas na rua. Isso, Em exatamente. casa, mais ou menos, né? as pessoas E aí param e leva o falam assim, não é extremo, né? possível. Leva uma mulher a chegar a um extremo de uma possível agressão ou quebrar alguma coisa, porque geralmente você nunca nem foi assim. Mas é levada à loucura ou tira a sua pior parte, né? Não, e tem uma coisa, às vezes a mulher chega num ponto e começa o atendimento com o psiquiatra, aí começa a usar, né, o uso de medicamentos para poder controlar a ansiedade, controlar inúmeras situações. Até para Aí, controlar, para não perder o réu primário. Aí quando chega no momento ali da direito de família, de separação, de guarda, visitação, o que eles usam? Isso aí. E ela tem um atendimento com o psiquiatra. Ela que que é não maluca, serve. desequilibrada. Não tem possibilidades, não tem condições psíquicas de cuidar das crianças. Das Eu quero a crianças. guarda. Exatamente, né? Tem isso. Que aí utiliza isso aí para poder fica ferir mais mandando ainda. mensagem dizendo, olha só, a gente tá no momento que eu acho que 90% das crianças estão doentes. Sim, Aí, esses dias eu recebi uma mensagem de um genitor que simplesmente ele estava reclamando que o filho dele foi para casa dele e estava com coriza. Aí eu falei, o seu filho e todo mundo. Não é o bebê reborn. Então, acho que eu vou dar um reborn pra ele. Porque, assim, os meus filhos que têm tratamento com vacina, com alergia, acompanhamento direto, estão com coriza. Tá todo mundo assim, entendeu? Mas por quê? Porque aí também quer usar essa maneira fazendo prova, né? pra poder sempre estar atacando, entendeu? Exatamente. Ainda bem que essas duas amigas não têm filhos. pior. Elas não tiveram filhos. É muito complicado, né? Muito, muito. Você vai pra Sionco aí, não é? Quais as mudanças legais ou políticas
públicas, de políticas públicas que ainda são necessárias, né? Para que a gente possa realmente falar. Eu acho que hoje a gente já fala bastante, mas eu acho que a gente já pode falar muito mais. E mais efetivo, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem excesso de leis e a gente tem pouca fiscalização e... Como é que eu vou falar? Menos ainda uma rigidez, né? Nessa Aqui no execução, Brasil, nessa principalmente, execução dessas leis. Então, assim, não adianta a gente ter um montão de lei e que não tem pessoas suficientes para poder fiscalizar e para executar. Então, basicamente, assim, dentro do meu olhar, né, que não é técnico de um advogado, eu percebo isso, que a gente até tem leis. Só que a demanda é muito alta e a gente não tem pessoas, eu acho, que para poder fazer essa execução dentro dessa questão. Tanto é que mulheres são com medidas protetivas são assassinadas. Muitos, né? O que acontece? Hoje, até tem lugares do estado para as mulheres ficarem, né? Abrigos, para ficar um tempo, abrigo, mas assim, é tudo muito complicado, porque de fato são muitas pessoas, é muita mulher. Você para um dia, 1 hora numa delegacia de mulher, você fica chocado com a quantidade de mulheres que chegam, da maneira que elas chegam lá também, porque chegam muitas, muito machucadas. Sim. Se você for numa vara de violência doméstica, você vai ver idosas, você vai ver senhoras que são casadas há 40, 50 anos, que são agredidas e resolveu agora falar. Então, assim, hoje o que eu sinto nas delegacias especializadas, que eles de fato estão muito querendo de Mais fato humanizado, inclusive. eu acho muito, infinitamente mais. Porque eles veem de fato como que é o agressor, eles veem como que eles vão ali fazer uma busca e apreensão, eles veem que era pior do que a mulher falou na delegacia, ela até amenizou um pouco, sabe? Às vezes por conta dos filhos, né? Por conta da vergonha. Isso, porque ainda aí. tem essa questão porque da tem vergonha. muito Os isso, né? vizinhos Sim, que não A sabem. violência sexual é muito forte ainda, mesmo no caso de... eu Dentro sou de um casada, casamento, muito grande, É. muito grande, com idoso, assim, é muito grande. A gente, de fato, né? Eu acho que o Estado precisa, de fato, ainda de mais pessoas. Mas é tudo muito complicado, né? A gente é no Rio de Janeiro, Moroso, então, né? É tudo muito complicado. As leis, eu vou ser muito sincera, a Lei Maria da Penha, ela vem a todo momento se modificando, se moldando com novas situações. Sim. Agora a gente tem a violência vicária, porque é quando o homem, né, usa o filho para poder ser objeto de violentar, de certa maneira, a mãe. Nossa, mas entendeu? muito. Então, assim, por que teve essa nova Inclusive, eu conheço um modificação? fato aqui. Exatamente Seríssimo. por conta disso, assim, por conta das mulheres, né, estarem ali sofrendo, e quando eles vão vendo aquela demanda muito grande de registro de ocorrências usando a criança, eles vão lá e modificam a legislação e molda para a novidade que está acontecendo. Inclusive, que é bocuda, ela não consegue ficar quieta, não. Aí eu já ia aqui, ó, que eu não achei a perna dela para sentar-lhe um chute na canela dela. Mas nesse caso, você deveria mandar ela procurar a doutora Fabíola Marconi. Que a gente vai ver aquela pessoa onde? Na cadeia. Pois é. Mas... Depois a gente fala sobre isso, gente. Aí a gente conta pra vocês que com certeza vai sair na televisão. Pois é, mas é isso. Então, assim, realmente isso e como é que vão crescer irão crescer essas crianças, né? É muito triste isso, gente. É muito triste. O que a gente, assim, tenta, né, os locais de apoio, é literalmente ter esse atendimento totalmente humanizado, não só a delegacia, por exemplo, em São Gonçalo tem o CEOM, que é muito grande, são vários profissionais, fazem curso, né, de aperfeiçoamento, porque essa mulher, muitas das vezes, é o quê? Ela depende financeiramente daquele homem. E aí então, ela precisa recomeçar. Sim, Se ela e aí? precisa recomeçar, como que vai fazer? Então, essas casas de apoio, tendo esse curso profissionalizante, então ela sai dali pelo menos com uma profissão, tendo aonde caminhar, sabe? A criança também podendo ter um atendimento psicológico, só que são muitas pessoas, muita gente. Então, por mais que a gente, né, o Estado cresça, sempre vai ter essa necessidade muito grande. E as pessoas estão doentes. A vida hoje do outro não tá mais valendo nada. Não. Então, hoje, um agressor, para virar a mão e bater, a gente vê como mulher dirigindo na rua. Se a gente fizer eles xingam, acabam com a gente. Mas se for um homem, já não faz. Exatamente. A vida é muito complicada. Esses dias teve, olha pra vocês terem noção como é que é. Eu, advogada, trabalhando por uma cliente vítima que apanhou, que a gente tem vídeo da agressão dela. E, né, para ela não ter a medida protetiva, afastamento do lar, enfim, ele tá pintando e bordando, tá tentando, ele não tá pintando e bordando comigo, ele não vai fazer isso com cliente minha, mas ele tá tentando. Aí, simplesmente, o advogado dele, né, eu falando com o advogado dele para poder tratar, porque tem uma criança no meio de 5 anos. Então, simplesmente
querendo ver a criança. O cara nem era tão presente, mas resolveu querer ver muito. Resolveu aparecer o pai, aparecer o paizão. Aí eu falei assim, tudo bem, doutor fulano. Mas quem vai falar comigo, já que o senhor está tratando sobre a família, quem vai falar comigo sobre o alimento da criança? Porque até agora a gente não conversou sobre o alimento. Tudo bem, o senhor já expôs sobre a visitação, eu vou passar para a mãe, vamos conseguir, com certeza vai conseguir resolver, porque a Maria da Penha, as mulheres têm até que pensar isso, tá? Ter essa noção. Medida protetiva é para a mulher, não é para o filho, não tem nada a ver. Maria da Penha não se encontra com direito de família. Eles têm direito. A agressão... Mesmo agredindo a mãe, eles têm direito de pegar o filho. Tem, se não foi com a criança na frente da criança. Aí se foi algo com a criança, é lei Henri Borel, já não é Maria da Penha. É uma outra Maria da Penha é para a mulher, entendeu? Então as mulheres têm que ter essa consciência. Mas eu tô com protetivo. Ok, vai ter uma terceira pessoa que vai entrar em contato com você, ou então com sua mãe, sua irmã, para poder regularizar, organizar isso aí. Não, você não pode proibir, porque daqui a pouco ele vai fazer o quê? Alienação parental. Vocês sabem que isso daí é manobra de guerra e eu sou contra essa lei. Eu acho um absurdo, eu tenho pavor dessa lei. Mas enfim, aí eu sei que esse advogado, quando eu falei isso, eu falei, tudo bem. E eu estava super calma, realmente eu estava calma. Ela é super calma. Não, eu sou calma, porque eu não sou advogada calminha, eu sou combativa. Mas porque eu tenho que ser. Ontem eu tive que botar um genitor no lugar dele. Porque ele começou a gritar, me mandar áudio gritando, porque você, eu falei, olha só, eu sempre trato o senhor como um senhor. Então, respeito comigo não é porque você quer, nem porque eu peço. Você é obrigado a me respeitar. Como mulher, como mãe, como advogada. Eu sou uma doutora, me trate como tal. Eu estou tratando o senhor a todo momento como senhor. Com respeito, falando baixo, não fale comigo como qualquer pessoa. A partir desse momento eu não falo mais nada com o senhor, visto que não tem educação. E ali acabou o assunto e arquivei ele. E aí vai dizer minha cliente, olha, seu ex-marido não tem um mínimo de educação, eu sou advogada e eu exijo respeito como mulher. E eu estou trabalhando, eu não estava atacando ele, eu estava falando super calmo com ele. Eu estava tratando, sabe o quê? O horário que ele ia buscar a criança e deixar exatamente para não ter a briga entre os dois. Não, ele não está preparado para essa conversa, porque ele quer o quê? Ele quer conversar com ela. Quem finalizar ela. Entendeu? Aí ele quis me atacar para atacar ela. Sim. Mas aí, voltando ao assunto do doutor lá, botou do advogado, quando eu perguntei para ele a respeito do alimento, falei, tá, mas o alimento, como que a gente vai tratar isso? Porque a criança precisa, só o pai que provia a casa e teve afastamento do lar. Aí falou assim, começou a rir no telefone. E eu juro que eu pensei, ele deve estar rindo de alguma outra pessoa. Aí ele falou assim, você é uma vitimista igual a sua cliente. É da mesma laia que ela. Eu falei, não, porque meu marido, porque eu não tenho, eu não apanhei dele. A minha cliente, ela apanhou. O seu cliente bateu nela. Então, assim, eu não sou da mesma laia que ela. A mesma laia é o quê? Eu de vítima? Não, eu sou advogada. Mas eu acho que o senhor está me confundindo com alguém, eu vou desligar, porque eu não estou aqui para isso. E ele ficou gritando, eu já não quis mais ouvir, porque eu não vou perder meu tempo, não estou trabalhando para isso. E eu desliguei na cara dele, entendeu? E eu registrei uma ocorrência contra o advogado. Ótimo. E ainda Eu representei na OAB. Ou seja, ele representa muito bem o cliente dele, é um covarde tanto quanto. Eu estava no momento, ele que me ligou, eu estava no momento no horário comercial, exercendo o meu trabalho, porque ele tinha me ligado, porque ele estava querendo essa organização, porque eu já tinha ajuizado a visitação e guarda, para poder, de fato, já não ter esse atrito, organizar tudo direitinho, e ele começou a gritar e falar, e eu registrei a ocorrência, ele deve ter sido já intimado para ir na delegacia, que comigo ele não vai gritar, ninguém vai gritar, ninguém vai xingar, ninguém vai diminuir a outra porque é mulher. Sim. Mas é tudo muito difícil. Imagina. Ainda tem muito isso, né? Se fosse de homem para homem. A gente fica pensando, eu fico muito pensativa sobre isso, porque a gente sabe que a violência sempre existiu, né? Mas por que essa questão está tão aumentada hoje? Aí a gente se pergunta, será que é porque a gente tem mais voz? Será que é porque as mulheres hoje realmente não aceitam tanta coisa como as de antigamente? Será porque as mulheres hoje saíram mais para o mercado de trabalho, realmente se sustentam? E ainda que tenha muitas que precisam viver da renda dele e se coloca naquele lugar. Mas também tem mulheres poderosas, mulheres completamente empresárias, completamente bem estruturadas financeiramente, que também está nesse lugar. Muito. Porque a gente costuma dizer sobre isso, sabe? Que a mulher precisa financeiramente estar ali, a gente até entende. Mas é aquelas que realmente estão adoecidas aqui com essa violência psicológica, que não necessita em nada o financeiro. E tá ali sofrendo aquela violência e que se você chegar e contar, você até fica assim, eu não posso nem contar porque não vai acreditar. Vão dizer assim, sai daí. Ué, você não precisa disso. Tudo. Então, exatamente, delegadas sendo agredidas, sendo assassinadas, juízas. E a gente fica pensando isso, né? Porque no final da história é aquela coisa.
mulher é mulher. Independente da sua profissão, independente de que... vou falar, falo ou não falo, vou falar. Independente que aquela lá que foi legal, queimaram o sutiã, abriu muitas portas, eu não queimei. Mas tá bom, tá legal. Mas essas questões assim, vamos tirando a militância. A mulher vai ser sempre mulher. Sim. E não adianta que vai ser, a mulher é o sexo mais frágil. Não é porque ela é mulher. Ela tem aquela qualidade biológica, toda organizacional para ser mulher. Por mais que ela seja forte, por mais que ela seja destemida, por mais que ela é mulher. Ela vai ser homem. Por mais que ela mude de roupa, né, se vista de homem, ela não vai ser homem. Então, é aquela coisa. A gente precisa realmente entender e se organizar dentro da nossa psicologia em si. Tá tudo muito aqui hoje, né? Porque realmente o ser humano, tanto homem quanto mulher, tá adoecido. Essa geração está adoecida. E aí ele vai jogar em quem? Né? Muitas vezes a gente está vendo aí filho agredindo mães. E muito. Porque a gente fala muito do companheiro, mas aonde ele viu isso? Existe aonde filho ele aprendeu agredindo isso? pai, mãe, Muito lógico, idosos. avô. Então, assim, e não necessariamente, muitas vezes, é por conta de entorpecente. É por conta do que aquele que ele viu, ou porque não teve um limite colocado dentro de casa. Então, eu acho que sempre vai ser um tema pra gente refletir. Já teve caso de eu estar falando com a vítima no telefone, ele tá relatando alguma coisa, e o filho tá passar perto e, tipo, ouvir alguma coisa, eu sempre falo, cuidado, olha a criança e tal. Mas a criança tinha presenciado. Aí a criança quis falar. Sem nem me conhecer, tia, eu vi isso. Olha, Tem muito isso. sim. Então, assim, aí a gente ainda fala, eu até penso, né? Eu falo assim, meus filhos, se eu tivesse que direcionar para eles mentirem alguma coisa, né? O Gustavo já tá mais velho, já não posso mais garantir. Mas quando era mais novo, né? Porque o Gustavo já tá com as coisas dele. Mas quando era mais novo, eu tinha certeza que ele ia falar e era aquilo e pronto. Então, Exatamente. eu penso assim, tá vendo? Eu sei quando a vítima vem falar comigo, né? A gente consegue fazer uma leitura ali de tudo. Mas eu falei assim, a criança tá contando exatamente o que ela falou. Detalhe, E ele quis falar de maneira espontânea. Ele tava passando correndo pelo que ela falou. Então eu falei, cuidado e tal. Ela falou assim, não, ele passou correndo e acabou vindo. E realmente, gente, muito e aí, as triste, gerações muito que vai triste. vir à frente e que ou ele vai realmente ter muito cuidado, vai ser um príncipe, ou realmente Ou vai ser um agressor. Então, assim, Exatamente. e aí a gente tá nessa linha muito tênue, né, de criação. E dentro dessa loucura, posso usar essa palavra, minha? Loucura. Pode. Você que gosta de usar ela. Você Pode. patenteou. Ela patenteou a palavra loucura. Esse assunto aqui, ele ia render, gente, um dia inteiro. É que a gente tem muita história, sabe? Sim, a gente não pode botar tudo aqui, a gente tem várias mesa. pessoas para indicar para ela. Mas realmente, assim, é um assunto muito de reflexão e todos os dias ser falado, ser trazido, ser abordado, sem militância. Sem, porque eu sou moleque. Não é. Às vezes tem gente que faz sim, porque se acha um pouco acima, porque... aqui é mulher e com mulher eu posso fazer. Mas sem militar em nada, a gente sabe que as questões salariais, as questões de oportunidades em muitos lugares, as questões até, por exemplo, de pessoas que querem escolher um advogado. Não, eu quero um homem, porque acho que a mulher não vai ser respeitada dentro de um lugar. Isso não acontece? Com certeza. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que é um assunto realmente que tem que ser muito abordado, ainda muito falado, muito refletido, e sem militância. Não, e a gente vai ter outras situações que a gente, de repente, vai estar podendo falar com a Fabíola mais pra frente, né? Porque tem muita coisa aí que realmente até tá na mídia. Então, acho que não teria problema nenhum a gente falar. Né? Nesse momento, a gente ainda não pode, mas enfim. Para finalizar, uma última perguntinha, que é como as pessoas ao redor da vítima, os amigos, familiares, vizinhos, podem agir de forma segura e legal para ajudar em casos de suspeita de violência doméstica. Porque às vezes aquele vizinho observa, escuta alguma coisa, mas não tem certeza. Eu escuto a beça. Como? Então, primeira coisa é o acolhimento. Precisa desse acolhimento, de você ouvir. Hoje as pessoas querem muito falar, mas não querem escutar. Então, assim, a vítima, em muitos casos, ela, quando você começa a conversar, começa a ouvir aquela vítima, ela começa a se abrir, entendeu? E às vezes a pessoa está passando pela violência e ela não tem noção. Ela não tem noção. É isso que é muito interessante. Eu falo muito para as meninas mais novas que elas precisam observar, porque tudo inicia no namoro.
Uhum. Os sinais sempre estão aí, né? Sempre no namoro, entendeu? E também tem uma coisa, bom filho, bom marido e bom pai. Uhum. Não tem como, essa regrinha aqui não vai ter como. Se ele não soube amar a mãe dele, se ele não soube respeitar a mãe dele, ele não vai te É o respeitar. protocolo Ele não clássico. vai ensinar o filho de vocês a respeitar uma outra mulher e te respeitar. Não vai, não adianta. E tudo inicia no É namoro. uma regra que não tem exceção, não né? tem, não tem. Pra É. mim não tem. E outra coisa, assim, tudo inicia no namoro. O agressor não é agressor do nada. Não é. Você que tá muito apaixonado, não tá querendo ver. Sim, assim, Você que tá exatamente. romantizando ele gritar com você, ele te xingar. Não, ele é muito ciumento. Não, ele é agressor. Fui Ele eu. não tem educação, É. ele é uma pessoa totalmente impulsiva. Ele vai fazer isso, daqui a pouco ele vai querer dizer que te ama, que ele só ficou nervoso, vamos dar mais uma chance pra gente. Daqui a pouco ele tá te batendo, daqui a pouco ele tá te empurrando, daqui a pouco ele tá escondendo dinheiro. É sempre assim, mas nunca começa do nada. Então as pessoas em volta, quando até mesmo amigos, muitas pessoas, né? Todo mundo sai com amigos, grupos. Sim. Começar a observar o outro, sabe? Porque eu até falo, eu me meto. Então, não tem isso de, não vai se meter porque é Ai, coisa mas, dos dois. gente. Não é coisa dos dois. Vai esperar o quê? É. Ela apanhar, ela morrer. Porque, hoje eu tenho um caso que a vizinha que ouviu e chamou a polícia. Eu não sei se minha cliente hoje estaria viva se a vizinha não tivesse chamado a polícia. Os vídeos que eu vi, que a vizinha conseguiu para ela das câmeras da varanda, eu acredito que minha cliente não estaria viva, não. Meu Deus. Eu não acredito, não. Eu já Gente, liguei para um caso também, eu escutei, Eu já e eu recebi. peguei, interfonei, aí quer dizer, aí dá aquela segurada, né? Falei, e aí, tá tudo bem? Quer que eu vá aí? Não sei o que. E eu ficava dentro de casa assim, o que eu faço? Porque a gente também não sabe o que isso faz. aí. Porque a gente cresce nesse negócio de briga de marido e mulher e remete com É. Porque sempre Aí ela eu vai e tentar uma outra passar pano. vizinha, você tá escutando? Falei, tô, o que a gente faz? A gente bate lá, a gente não sei o quê. Interfonamos, e eu escutando de um homem dizendo assim, não se mete, que depois é errado é você. Falei, mas vou esperar ela morrer? Aí interfonamos, e aí depois paralisou o negócio lá, e depois a mulher, eu conversei com ela, e a pessoa ainda ficou com raiva de mim, assim, não falou muito. Aí Pode chama a acontecer. Mas imaginei Pode, que possa claro, ser mas eu acho que a gente vergonha tem e que fazer tal. o nosso papel. Mas eu fico bem, porque eu acho que eu fiz o que era certo e tá tudo certo. Sim, Eu já sim. recebi foto de genitália, né, queimada. Cigarro. Que? Sim. O marido até então, né, deu remédio para ela dormir. Né? Ela já deveria fazer alguns remédios, mas deu com uma dose muito alta. E ela acordou com muita dor. E eu recebi as fotos. 9h30 da noite, estava tomando banho. Quando eu recebi, né, chegou... Quando chega a mensagem assim, à tarde, eu já sei que é algum problema sério. Aí eu olhei e assim... Entendeu? Então eu recebo coisa, eu vejo vídeos que eu falo, gente... Tem coisa do arco da velha sabe que a gente mesmo. tem que se meter? Sabe, os amigos em volta têm que se meter? Não dá pra ficar apático com uma Ai, coisa tem dessa, pessoas que né? estão ao lado e não tem ideia do que a pessoa está passando. É. Porque eu já passei por isso e falava assim, como que você não falou nada? Fala, é o jeito dele. É. Eles são assim mesmo, é o jeito dele. Você nunca percebeu que ele é assim? Não tem o jeito dele. Não então, tem. ele faça com ele. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o acolhimento principal é você ouvir a vítima, é você fazer ela se entender. Se você não conseguir, não tiver disposto, não tiver preparo, levar, assim, conversar devagarzinho. A gente tem um jeito de conversar, de direcionar para um psicólogo, sabe? Até mesmo, gente, mente às vezes. Pô, tô fazendo uma terapia com uma pessoa maravilhosa. Sim. Quer ir lá um dia comigo? Pô, tô achando que você tá querendo conversar. Cara, vamos lá, vamos marcar um dia, tá lá, depois a gente vai tomar um café. E tem que fazer, né? Incentiva a pessoa, sabe, a andar. Ô, Fabíola, você hoje atua muito em São Gonçalo. Sim, o que acontece? Eu trabalho em todo o Brasil, porque eu faço atendimento online, mas isso de Maria da Penha, assim, tem que ser uma coisa muito presencial. Sim. Então, Rio, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, eu consigo, né? Porque é tudo em volta aqui, eu consigo muito bem estar presente, porque a qualquer momento você precisa, às vezes, correr para a delegacia, Exatamente. correr para a vara de violência doméstica, precisa de uma coisa urgente, não tem, então você precisa estar relativamente perto. Certo. Então, tudo aqui em torno eu consigo trabalhar. A parte de alimentos, eu teno cliente também em Cabo Frio, eu tenho algumas coisas assim. Porque eu comecei em violência doméstica por isso. Eu sempre gostei e quis família, só que como eu já estava muito por dentro de tudo que acontecia, a mulher já me confiava muitas coisas,
daqui a pouco tinha uma agressão, alguma coisa, ela já não queria se abrir para uma outra pessoa. Porque envolver mais uma pessoa dentro daquilo que já é bem difícil, Aí né? eu falava assim, poxa, mas você já sabe de tudo, sabe? Você tá muito a par. Então eu vi a necessidade de eu começar a me especializar nisso para poder atender os minhas clientes, porque eu também não poderia deixá-las descobertas. Sim, claro. Aí pessoas que eu conhecia até que trabalhavam eram homens. E com todo respeito a todos os advogados, assim, é muito difícil elas se abrirem. Eles sabem disso. Ela pode ter certeza, o que elas falam para mim, o que elas me mandam de foto, não vai mandar para advogado homem. Não vai, porque é muito complicado. É seu Muito corpo. íntimo, Seu corpo foi tocado, machucado, agredido, muitas vezes está estuprada. Tem vezes que eu recebo foto, sabe, da genitália machucada porque ela foi estuprada pelo marido. Então, Muitas assim, vezes dormindo, né? é tudo muito complicado. Então, assim, são coisas muito delicadas. Então, para você trabalhar com isso, precisa ter um psicológico gigantesco. Tem dia que a carga vem muito pesada, muito pesada. Porque não tem como a gente não se colocar no lugar, né? Não tem como. Não tem Não, como. e as pessoas falam assim pra mim, Fabiola, você precisa, sabe, acalmar um pouco. Eu falo assim, eu sou mulher, eu sei a dor que ela tá sentindo. Você, como homem, não sabe. Ah, eu imagino. Não, você não imagina. Você não imagina. Mas eu sei a dor que ela está sentindo. Então, quando eu sei a necessidade, gente, direito de família, violência doméstica, é imediatista, não pode. Ah, o advogado demora. Não dá para falar com esse advogado. Ah, mas vai demorar, não sei o que. Não dá para tratar com esse advogado. Você vai demorar quanto tempo para poder a pessoa correr, para poder proteger a sua vida? Exatamente. Proteger a vida do seu filho. Sim. Então, são coisas que realmente eu trabalho, eu atuo muito em São Gonçalo, mas eu trabalho em todo o redor porque eu consigo ter esse atendimento rápido. Mas em lugares longe, eu já não consigo. Qual é o seu @ do Instagram? É @FabiolaMarconiADV. Ok, porque a gente vai deixar tudo aqui, né, no nosso episódio. O seu celular não tem problema a gente Não, deixar. Quem precisar, Vai né? ficar o celular, vai ficar o @ aí do Insta. E é um assunto sério, é um assunto pertinente. Às vezes tem alguém na sua família, tem alguém do seu lado que está passando por tudo isso e a gente não vê, a gente não percebe, ou a gente até percebe, mas não quer se meter. Então, Fabiola, deixa aí seu recadinho aí para o nosso público. A gente teria mais, assim, umas 3 horas para conversar, mas infelizmente a gente não pode. Então, deixa aí o seu. Quero primeiro suas agradecer a considerações. vocês, assim, porque é muito importante ter esse espaço, a gente poder falar com todo mundo, as mulheres mesmo se sentirem acolhidas, se sentirem, sabe, tem alguém por mim, poxa, isso aconteceu comigo, eu consigo pedir ajuda a alguém, você precisa realmente de um direcionamento. E eu falo para muitas meninas, eu sei o quão difícil é você ir na delegacia, você ter que visitar de novo aquele local que você não queria nem ter entrado. É um local que realmente você nunca vai esquecer, mas você precisa dar o primeiro passo para você sair disso. A violência doméstica, ela não acaba quando você consegue se afastar do agressor, porque você foi violentada. Mas você não precisa morrer para você começar a viver de novo. Exatamente. Sabe? Você não precisa perder a sua vida para você recomeçar. Então eu falo para todo mundo, é muito difícil o recomeço. Tudo é difícil para recomeçar. É verdade. Carreira, tudo. E Verdade. quando você tem um relacionamento, uma família, você não entrou ali para você sair, quanto mais dessa maneira. Tem sendo sonhos também que machucado. foram lesados, né? No futuro, né? Mas só que, assim, infelizmente, a gente precisa mudar a nossa história. Só a gente pode escrever de novo, só a gente pode mudar o rumo. E às vezes, muitas das vezes, o que vem depois de ser violentada, a sua força é tão grande, a sua vontade de vencer é tão grande que você até mesmo se surpreende. Acontecem coisas que realmente eu vejo clientes minhas, como elas chegaram para mim e como elas estão hoje, é uma diferença absurda. O antes e depois de uma mulher que sofreu violência doméstica é lindo de ver. Ela realmente floresce, nasce de novo. Que legal. E é isso que a gente sabe que a nossa profissão vale a pena, né? Isso aí. Bom, eu vou deixar um beijo aqui para Domani, que me Eu ia falar vestiu isso, hoje. A gente tá linda. As pulseiras, o vestido, o cinto. A gente vai deixar o @ aqui também nesse episódio. A Vanessa também. Eu ia falar isso, a Missy Modas e os acessórios de Mariana Ibrahim. Olha que coisa linda. Linda, maravilhosa. Semi-joias, maravilhosa. Pode ir lá achar no Instagram. Vai estar no a gente já vai colocar. Vai ficar aqui. E eu queria, assim, agradecer muito a você, Obrigada. Fabiola, e dizer, volte sempre, porque é um assunto, Muito assim, legal. a gente ri tanto, a gente brinca tanto no nosso podcast, mas é um assunto que, assim, eu vou te falar, na verdade, Deixa a gente mexer. meu coração tá... porque a gente vai lembrando de tantas coisas, vem tantos gatilhos, assim, pra gente, e que a gente não pode
né, às vezes expressar. Não, mas não é só em relação à nossa vida, é de outras pessoas que estão ao lado. que a gente não pode falar das pessoas, da gente, a gente até poderia. Até posso, mas assim, o nosso coração realmente chega assim, ficar palpitando mais forte, assim, acelerado, porque a gente vai lembrando de certas situações e a gente vendo quantas pessoas realmente estão nesse lugar. Mas eu queria, como sempre, a gente fecha o nosso podcast com uma palavra de Deus, com uma palavra do Criador, uma palavra para nos fortalecer. E hoje eu pedi, Senhor, me dá uma palavra, e foi muito pertinente, que é Salmo 3, e eu quero deixar para você, que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, muitos são os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Aí ele pausa, o salmista, porque ele reflete. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Estou toda arrepiada, ô Jesus. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele responde. E eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. Eu quero te dizer, você mulher, que está passando por essa situação aqui e não encontrou saída, e por acaso você parou lá no nosso podcast, num shot nosso, eu quero te dizer o seguinte: do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo começo, ao qual nós falamos aqui sobre recomeço. Deus tem um novo recomeço. Mas tem. É difícil, mas tem. Você pode sair desse lugar e ainda ser muito mais que vencedora. Creia nisso. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.